Trump garante que o BRICS morreu. Brasil, que está na presidência da organização, já solta a nota oficial contradizendo o presidente dos Estados Unidos. Estamos então desafiando Trump? Falar também sobre a cúpula de segurança de Munique, que tem uma série de declarações importantes e também contraditórias, porque se ao mesmo tempo os Estados Unidos se aproximam dos russos, garantindo que querem fazer com que a Rússia volte para o G7 e firmar também uma cúpula de segurança, uma reunião junto à Rússia e à China, pensando na redução dos gastos militares e na desnuclearização, a gente tem o Putin convidando o Trump para visitar a Rússia no dia 9 de maio, que é o dia da vitória dos soviéticos na Segunda Guerra Mundial, ao mesmo tempo J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, garante que se a Rússia não cooperar na proposta de paz, há sim a possibilidade de intervenção militar dos Estados Unidos na Ucrânia. Outro ponto importante dessa cúpula está ligado aos europeus. Está muito mais que claro, inclusive com Pete Hegseth deixando bem claro que a Europa não transformará o tio Sam em tio otário, ou seja, o exército americano subordinado aos interesses europeus. A Europa vai ter que tomar conta da sua própria segurança. Vai lembrar que o Macron já falou que isso era esperado e que isso é um choque para o continente europeu, e Viktor Orbán, da Hungria, garante que se a Europa não mudar o seu pensamento à União Europeia, ela estará acabada em no máximo 2 ou 3 anos. Falar um pouquinho também, galera, sobre o ataque que aconteceu na usina de Chernobyl, bem no dia dessa cúpula de segurança em Munique. Isso é bastante simbólico para o que vem acontecendo no continente europeu, e também os dados impressionantes relacionados à inflação na Argentina, que teve uma queda sensível no governo Milei. Será que o plano Motosserra está dando certo? Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do nosso Brasilzão, é parceiraça aqui do canal e oferece taxas sensacionais para você comprar os seus dólares. Nesse momento, a gente está numa derrocada do preço do dólar. Poxa, enquanto eu estava vendo, estava 5,71. Isso é de fato muito baixo. E não é uma recomendação de compra, hein? Mas geralmente, quando eu, para minha carteira, percebo essas quedas acentuadas, eu começo a montar minhas posições. Quando o dólar está lá em cima, né? Ou agora que está caindo, geralmente é quando eu faço ali a montagem da minha carteira. A Nomad permite que você faça isso, e utilizando o meu cupom vai ter ainda $20 de cashback na sua primeira conversão cambial para montar suas posições. Quer pegar esses dólares e investir, por exemplo, no mercado de renda fixa, de renda variável? Você pode fazer isso pela Nomad sem taxa de manutenção, taxa de corretagem, taxa de abertura. Tem taxa de nada, tá? Além disso, a Nomad, caso você vai fazer uma viagem internacional, ela é aceita em mais de 180 países. Então não precisa ficar convertendo moedas, pagando taxas, enfim, sensacional, tá? Além disso, ela te oferece o cartão Nomad Explore, que é um cartão que você vai pagando suas contas, inclusive no Brasil, tá? Restaurante, sei lá, posto de gasolina, enfim. E você vai ganhando cashback dolarizado. Olha que beleza, pessoal. Então, usa o QR Code, que tá em algum cantinho aqui para vocês. E também o cupom Ricardo20 e tem acesso à melhor e maior conta internacional do Brasil. Eu só recomendo o que eu utilizo e tenho enorme satisfação em trazer para vocês. Recomendo bastante que, se vá montar suas posições dolarizadas, use a Nomad para conseguir fazer isso. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato o Trump deu algumas entrevistas bastante polêmicas ontem. Uma delas se referia à questão dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China, depois entra o South Africa, depois tivemos a entrada de vários países e, recentemente, mais países ainda, conhecido como os países membros, países associados, e hoje é uma organização gigantesca, que pleiteia, dentre outras questões, a substituição do dólar enquanto moeda de trocas comerciais. A gente sabe que desde a ou não a substituição completa, mas é a criação também de moedas alternativas. A gente sabe que em 1944, tentando regular o comércio internacional, aconteceu a Conferência de Bretton Woods. E dentre várias outras questões, criação do Banco Mundial, criação do FMI e tudo tal, a gente teve também a criação do padrão dólar-ouro. O dólar passou a ser utilizado como moeda tanto para reservas cambiais, mas também para essas transações econômicas. Hoje, quando o Brasilzão vai fazer negócio, sei lá, com o México, a gente converte o real em dólar, aí o dólar, né, vai ser vendido ali para o México, que converte na sua moeda local. Ou seja, o dólar, ele é muito importante.
Ah, professor, mas o dólar está perdendo relevância. Eu até concordo. Quando você pega as reservas internacionais dolarizadas na década de 70, chegava a 85%. Hoje corresponde a pouco mais de 58%. Então, sim, o dólar perde relevância, mas ainda é a principal moeda do planeta, principalmente nas principais economias. Inclusive, se quiser comprar dólar, tá? Nômade e tal, mas enfim, vamos mudar de assunto, tá bom? E a gente sabe que os BRICS, eles estão tentando criar essa moeda alternativa. A justificativa que o Brasil coloca e que os outros países colocam também é que isso seria importante para fugir de possíveis sanções unilaterais. É fato que, por exemplo, a Rússia dependia muito do sistema SWIFT de comunicação interbancária e também do dólar. Então, quando começa a guerra, ficou muito fácil sancionar os russos por medida exclusiva dos Estados Unidos e da própria União Europeia e também por uma questão de soberania, de não pagamento de taxas, de não conversão de moedas. Só que o Trump deixou claro: qualquer país que ousar querer substituir o dólar enquanto principal moeda corrente sofrerá uma taxação de 100%. Professor, isso fez com que os países mudassem suas posições? E eu diria que um pouco, hein? Por exemplo, a Rússia, eu lembro, teve cúpula dos BRICS, que o Putin ficou andando com uma notinha da futura moeda dos BRICS, né? A Rússia falou recentemente, imagina, eu nunca pleiteei uma moeda comum. Ah não, Putin, então o que era aquilo que estava na sua mão, né? Como assim? Sim, pleiteou, mas aparentemente a Rússia fala que não, os BRICS nunca quiseram moeda comum. O próprio Brasil, ano passado, por exemplo, a gente teve a Dilma, que é a presidente do NDB, e o próprio Lula declarando que um dos pontos que o Brasil ia ter enquanto presidente dos BRICS era um processo de criação dessa moeda comum, dessa moeda alternativa ao dólar. Agora o Brasil já fala que não quer essa moeda comum, isso não está nos planos, mas que defende algum tipo de sistema alternativo de pagamento ao dólar. Talvez não a criação de uma moeda comum, mas a utilização das moedas locais, o yuan, o rublo, o real, o rúpia, enfim, né? Depende do país que for utilizar esse processo. Isso conta como uma desobediência ao Trump? A utilização, sei lá, Brasil e China vão fazer negociações. Ao invés de negociar em dólar, a gente negocia em yuan. Isso já está desobedecendo Trump? Isso já é motivo de taxação de 100% de China e Brasil? Não está muito claro. Creio eu, né, que os BRICS, eles são um grupo que estão se fortalecendo, estão em expansão, então falar que a morte dos BRICS aconteceu, mas é um exagero extremo. Mas que, de fato, muito possivelmente pelas ameaças do Trump, os BRICS deixaram tanto de falar da criação de uma moeda comum e só falam de moedas locais como sistemas de pagamento ou a criação de sistema alternativo ao SWIFT, isso de fato aconteceu. E você, galera, defende a criação de uma moeda comum ou somente a utilização de moedas locais? Ou não, tem que usar o dólar e depender quase de um monopólio dos Estados Unidos que podem aplicar sanções de acordo com as suas vontades políticas e geopolíticas? Deixa aí nos comentários. Hoje, a gente teve o início da Cúpula de Segurança de Munique. Eu diria que talvez seja a reunião militar mais importante dos últimos tempos. Como os pontos sensíveis, primeiro a gente teve a confirmação, pelo menos segundo o governo Trump, que líderes americanos, líderes ucranianos e líderes russos concordaram com uma reunião. A Ucrânia nega essas informações. Trump também garantiu que na semana que vem, muito possivelmente com sede na Arábia Saudita, outras lideranças russas, ucranianas e norte-americanas farão uma nova reunião. O que vai ser discutido, muito possivelmente, claro, né, algum tipo de mediação, algum tipo de acordo de paz. Os Estados Unidos, é fato que vem tentando se aproximar dos russos. Pelo menos é isso que a gente viu com Pete Hegseth, que é hoje o responsável pela defesa dos Estados Unidos, que falou uma série de coisas sobre a Ucrânia, que não vai entrar para a OTAN, que a Europa que tem que pensar na defesa dos ucranianos, falou coisas assim, sensíveis, que não existe a possibilidade dos Estados Unidos colocarem tropas em solo ucraniano para defender a Ucrânia. Então, palavras que parecem muito mais assim, favoráveis a um acordo pró-Rússia. Ao mesmo tempo, a gente teve, por exemplo, Trump colocando que foi um erro a Rússia ter sido expulsa do G8. Para quem não sabe, o G8, hoje conhecido como G7, ou na época o G7 mais a Rússia, é o grupo dos países desenvolvidos, que geralmente se reúnem para ficar discutindo pontos geopolíticos, pontos econômicos e coisa que valha. Quando a Rússia invadiu a Crimeia de 2013 para 2014, a gente teve os Estados Unidos, na época, no governo Obama, retirando a Rússia com uma espécie de sanção,
do G8 e transformando o grupo somente em G7. O Trump fala que foi um grande erro e quer que a Rússia volte a fazer parte das reuniões. Será que os outros países concordarão? Canadá, França, Alemanha? Não sei. Falou também da possibilidade de uma reunião conjunta entre Rússia e China para discutir mas a queda dos investimentos militares, alegando que o mundo gasta muito em aspecto militar e ignora outros pontos que são sensíveis, e também uma proposta de desnuclearização. A Rússia, por enquanto, não respondeu, mas os chineses responderam. E eu diria que foi uma declaração bem, respostinha ácida, né? A China falou, vocês querem então desnuclearizar? Vocês querem reduzir gastos militares? Não é você, Trump, que fala do America First? Então, beleza, dê o exemplo para o mundo. America First. Primeiro, reduzam os seus gastos militares. Alegando que hoje os Estados Unidos são responsáveis por 40% de todo o gasto militar do planeta. Então, tanto faz se está comparando com o PIB, com o tamanho de população. Proporcionalmente falando, absolutamente falando, os gastos militares americanos são muito superiores ao gasto chinês. Então, seria uma hipocrisia os Estados Unidos falar para a China reduzir os seus gastos militares. E falou também que se você somar do segundo até o oitavo, seguindo dos Estados Unidos, os países que mais gastam, essa soma não corresponde ao gasto militar dos Estados Unidos. Ou seja, não é a China que tem que reduzir gastos. America First, dê você o primeiro passo. Garantiu também que hoje mais de 90% das ogivas nucleares estão na mão de Rússia e Estados Unidos. Então, falar para a China que ela tem que se desnuclearizar também não seria a melhor proposta. Ou seja, a China, apesar de falar que aceita negociar tal, talvez esteja um pouco o pé atrás com essa proposta do Trump. E o Putin também está demonstrando uma certa aproximação. A gente sabe que essas sanções, esses conflitos, isso faz mal para a economia russa, óbvio que faz, para a sociedade, para a política, para a economia do país. E o Putin fez um convite ousado para o Trump. Trump, vem aqui para a Rússia no dia 9 de maio. Para quem não sabe, o dia 9 de maio é o dia que os soviéticos, ou os russos hoje, consideram como a vitória na Segunda Guerra Mundial. A derrota do para o exército soviético, para o exército vermelho, no dia 9 de maio. O Xi Jinping, presidente da China, já confirmou sua presença, e se o Trump eventualmente participar, galera, mudanças geopolíticas importantes. Mas é fato também que o J.D. Vance, que é o vice-presidente, ele deixou bem claro que o mundo vai se surpreender com o novo relacionamento que Estados Unidos e Rússia terão no futuro. Será que o Trump vai visitar a Rússia no dia da vitória dos soviéticos? Em um momento que, convenhamos, os historiadores aí que me ajudem, é bem controverso em relação a como o Ocidente considera que acabou a Segunda Guerra, o Oriente considera que acabou a Segunda Guerra, qual que é de fato a data oficial do final da Segunda Guerra. Isso são pontos que, de novo, a União Soviética ensina de uma maneira, os americanos ensinam de outra. Então seria bem simbólico. Professor, quer dizer então que estamos a plenos pulmões aí para estabelecimento de uma paz. Será? Porque, ao mesmo tempo, a gente pode pegar, por exemplo, declarações do J.D. Vance. O J.D. Vance, enquanto vice-presidente dos Estados Unidos, falou que ele vai... Lembrando que hoje, enquanto eu gravo para vocês, tem uma reunião do Zelensky com o vice-presidente dos Estados Unidos, que, aliás, sempre foi um grande crítico do Zelensky enquanto era senador pelos Estados Unidos. Foi até a OTAN criticar os altos gastos militares dos Estados Unidos com a Ucrânia, que não obtiveram grandes resultados e ainda geraram uma situação de dívida muito grande da Ucrânia com os Estados Unidos. Mas agora, aparentemente, ele é o policial malvado com os russos. Ele deixou bem claro, nós estamos dispostos a fazer um acordo com os russos. Mas se a Rússia não quiser cooperar, os Estados Unidos não descartam a utilização de equipamentos militares e até mesmo tropas no território ucraniano. Segundo J.D. Vance, deixando bem claro, eu quero persuadir o Putin. Vai ter um novo relacionamento entre Estados Unidos e Rússia que vai surpreender o mundo. Mas se a Rússia se negar a negociar, as ferramentas econômicas e militares serão colocadas sobre a mesa. E sim, há a possibilidade de tropas em solo ucraniano por parte dos Estados Unidos. Morde a sopra aí, Quem tá certo então? O Pete Hegseth, que falou que não existe possibilidade de tropas, ou J.D. Vance, que é o vice-presidente e garante que há possibilidade se a Rússia não cooperar?
sabe-se lá o que os Estados Unidos consideram como cooperar, né? Porque, de novo, a gente está falando sobre isso, mas nenhuma proposta de paz ainda foi apresentada, a não ser o que a gente tem ali pela mídia, colocando fontes, informantes que garantem que a proposta de paz dos Estados Unidos faz com que todos os territórios invadidos pela Rússia fiquem com os russos, a criação de uma espécie de zona tampão e a impossibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN. E a realização também de novas eleições, já que o Zelensky deveria ter realizado eleições ano passado, não realizou, claro, pela situação de guerra. E aí, professor, qual Estados Unidos temos que acreditar? O bonzinho ou o malvado frente aos russos? Confesso que eu estou tão curioso quanto vocês. Se a Conferência de Munique serviu de fato, inclusive com a Europa, tá? Declarando um apoio irrestrito para os ucranianos, as falas do Pete Hegseth ontem em Bruxelas pegaram muito forte, né, frente aos europeus, porque ele colocou toda a responsabilidade de defesa da Ucrânia para a Europa, e a Europa fez um documento ali oficial colocando que sim, nós estamos juntos com a Ucrânia. Se sim ou se não, confesso que eu não sei, até porque vários líderes estão com uma baita crise de representatividade, crise de popularidade, a exemplo de Olaf Scholz e o próprio Emmanuel Macron. A gente teve também o J.D. Vance se encontrando com Mark Rutte, representante da OTAN, o Steinmeier, que é o presidente da Alemanha, e também o David Lammy, que é o responsável pelas relações exteriores do Reino Unido, deixando bem claro que os membros da OTAN devem contribuir mais. Segundo o J.D. Vance, nós queremos uma OTAN para o futuro e devemos compartilhar responsabilidades com a Europa. Os Estados Unidos têm que se concentrar em desafios no leste asiático. Não podemos mais ficar defendendo o continente europeu. Inclusive, a gente teve o próprio Pete Hegseth, que é o secretário, né, o responsável pelo Pentágono hoje nos Estados Unidos, falando uma frase polêmica, que a Europa não transformará o tio Sam, que é a maneira como o exército americano é conhecido, em tio otário, visto que a Europa não será mais defendida pelos Estados Unidos. A gente teve até falas do Pete Hegseth colocando que hoje, por exemplo, os Estados Unidos não se sentem confortáveis numa eventual batalha contra os russos, uma batalha marítima, e que precisa se focar mais nos seus próprios interesses. O Pete Hegseth colocou que a ideia dos Estados Unidos é fazer com que os países membros da OTAN tenham que cumprir não os 2% de porcentagem do PIB em um gasto em defesa, mas sim uma porcentagem de 5%. Professor, isso vai acontecer? Eu já falei que eu acho difícil, mas realmente a tática do Trump, né? Hoje é 2, ele propõe 5, se chegar no 3, excelente para todo mundo. Penso que é isso, né, que os Estados Unidos, pelo menos, querem. E a Europa começou a reagir a essas falas. Por exemplo, o próprio Macron, ele falou que não esperava coisa diferente e que, de fato, isso deve mostrar como a Europa tem que se defender, que é um choque e que a Europa precisa reagir e aumentar os seus gastos militares. Só que a União Europeia, ela não está em crise somente do ponto de vista militar. Eu diria que até do ponto de vista econômico também. Raras são as exceções, principalmente nos países principais, países mais ricos, de países que estão bem economicamente. O exemplo mais caricato que a gente tem é a Alemanha, que está num período de maior dificuldade econômica desde o final da Segunda Guerra Mundial, entende? E o próprio Viktor Orbán, que é o presidente bastante nacionalista, eu diria que até ultranacionalista da Hungria, ele deixou bem claro: olha, nesse momento, se França e Alemanha principalmente não mudarem as políticas da União Europeia, em 2, 3 anos o bloco vai simplesmente desaparecer, vai simplesmente colapsar. E não entenda errado, eu, Viktor Orbán, defendo a União Europeia, mas com reformas estruturais importantes. Isso dá muito conta, muito possivelmente, do pensamento que é crescente na União Europeia, que a União Europeia deveria ser muito mais um bloco econômico do que exatamente o bloco político que se tornou. Hoje nós temos uma União Europeia com altas burocracias. É a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, é o Conselho Europeu, você tem o sistema judiciário europeu, tem a moeda comum, com o Banco Central, uma série de burocratas que muitas vezes, segundo os governos mais nacionalistas, têm mais poder enquanto estrutura do que os próprios governos nacionais. E que esse monte de burocracia, regulamentações, principalmente do ponto de vista ambiental e trabalhista, atrapalham o crescimento econômico europeu. Ou seja, há uma tendência de um pensamento mais nacionalista em detrimento de um pensamento mais cosmopolita ou burocrata dentro da União Europeia. Estamos passando um momento muito importante, muito relevante para o continente europeu.
E para finalizar, pessoal, temos também notícias importantes relacionadas a um ataque que aconteceu com drones contra Chernobyl, sendo que o Zelensky garantiu que a usina, né, de Chernobyl sofreu danos significativos. Vai lembrar que a usina de Chernobyl, o acidente em Chernobyl, ocorrido na década de 80, na União Soviética, na parte ucraniana da União Soviética, foi muito simbólico, não só por ser um acidente nuclear, mas por representar uma derrocada da União Soviética, uma crise da antiga União Soviética. Esse ataque, segundo Zelensky, ele ocorreu, claro, com drones russos. Inclusive o Zelensky foi bem forte, tá? Colocando que o único país que ataca e ocupa tais locais sem se importar com as consequências é a Rússia. Vai lembrar que isso é a visão do Zelensky, já que a Rússia fala, por exemplo, que a usina de Zaporizhia ela foi atacada pelos ucranianos e que a Ucrânia, inclusive, utiliza um terrorismo nuclear para obrigar os países ocidentais a apoiarem a Ucrânia. Ah, professor, quer dizer então que pode ter sido o ataque dos russos ou dos ucranianos, ataque de bandeira falsa? Numa guerra, a primeira coisa que morre é a verdade, tá? Tanto que o Peskov, que é o porta-voz do Putin, garantiu que não fez nenhum tipo de ataque contra Chernobyl e não passa de mais uma provocação dos ucranianos. Professor, mas nesse momento de, proximidade, Trump, Putin, Zelensky, o Zelensky faria isso ou Putin faria isso? Poxa, numa conferência de Munique, em que os europeus, todo mundo focado na Alemanha, será que não? Talvez sim. E vai lembrar, pessoal, que o Zelensky não está totalmente convencido dessa proposta de paz, porque, por enquanto, a gente percebe que talvez a Europa e a Ucrânia um pouco também estão sendo deixados um pouco de lado na negociação. Vamos ver como que vai ser a reunião do J.D. Vance com o Zelensky, né? Qual vai ser a proposta dos dois. O Zelensky, por exemplo, garantiu que ele só aceita se encontrar com o Putin após a elaboração de um plano conjunto com os Estados Unidos e Europa e que não vai se encontrar com outro líder russo, é com Putin, e depois de ter um plano comum. Garantiu também que o Trump vem repassando todas as informações direitinho para ele e inclusive deu o número pessoal, ou seja, há uma certa proximidade. Será? E para finalizar, pessoal, temos também uma notícia bastante relevante, hein? A Argentina vem apresentando dados econômicos impressionantes. O governo Javier Milei, quando assumiu a presidência, ele aplicou o tal do Plano Motosserra, que na prática consistia em corte de subsídios. Então, por exemplo, o governo argentino, alegando que a população mais pobre do país precisava de ajuda para pagar gás, energia, transporte, enfim, o governo subsidiava parte desses custos. Só que, claro, o dinheiro não sai do nada, né? Isso vinha de aumento de arrecadação de impostos, impressão de papel moeda, um comprometimento das contas públicas do país. Ao mesmo tempo, promoveu também uma medida enorme de corte de gastos. E num primeiro momento, principalmente por conta do fim dessa política de subsídios, a gente teve uma disparada da inflação. Isso pegou muito, claro, na população mais pobre, que é a que mais sofre com o processo inflacionário. Porque eu sempre falo, né? Pô, você pega o cara que é podre de rico, ele tira o dinheiro da Argentina, ele investe em títulos do Tesouro, por exemplo, que variam também de acordo com a inflação, os tesouros IPCAs aí da vida, né? Claro, esse é o do Brasil, mas também tem na Argentina. Então, o mais rico, ele sofre também, mas ele sofre menos com o processo inflacionário. Agora, o mais pobre é o cara que pega o seu salário e tem que gastar com alimentação, com segurança não, né? Mas com higiene e serviços básicos aí. Passado esse primeiro momento, inclusive que a Argentina teve uma queda do PIB no primeiro e no segundo trimestre, a gente começa a ter dados importantes. Por exemplo, a gente teve a informação que em janeiro a inflação chegou em 2,2%, sendo que o acumulado dos últimos 12 meses ficou abaixo de 100%, em 84,5%. É o menor desde julho de 2020. Vale lembrar que em 2023 a inflação acumulada estava acima de 200%. Políticas como, por exemplo, descongelamento de preços, fim da regulação de importação e exportação, aparentemente criaram um ambiente melhor para negócios e superávites econômicos. Tanto que, por exemplo, a Bolsa da Argentina acabou apresentando um crescimento de 180% em 2024. Vale lembrar que ainda há uma resistência por parte da população, alegando que o fim da política de subsídios prejudica o mais pobre. Então, o próprio Milei falou, né, que é um remédio amargo mais necessário, só que quem está pagando essa conta, segundo a oposição, são os mais pobres, e isso não poderia acontecer.
teremos eleições esse ano na Argentina para deputados e senadores, que pode ser um divisor de água para o Milei. Se de fato a população julgar que o seu governo vem apresentando bons resultados, principalmente no setor econômico, talvez haja uma mudança significativa no Congresso que gere um apoio maior ao governo Milei. Se não, ele pode enfrentar entraves mais significativos. E aí, pessoal, você considera que o Milei está fazendo um bom trabalho na Argentina? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.